Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez é motivo de grande alegria estar usando a tecnologia para chegar até vocês que fazem parte do Marido Nazaré. E a alegria se renova por ter recebido mais um convite para que hoje nós viéssemos até aqui e conversássemos um pouco sobre os evangelhos de Jesus e perceber a grande importância dele em um momento tão crítico que passa a humanidade, onde a cada dia ou a cada momento dessa existência tem sido motivo de reflexão para todos nós. O convite que nós recebemos para esta oportunidade, através da nossa irmã Neide, que hoje comentássemos um pouco sobre aquele prefácio que está contido na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio do Espírito de Verdade sobre esta obra que revela para nós, acima de tudo, palavras que nos confortam, que nos estimulam e nos proporcionam momentos de muita serenidade para que nós possamos encarar a nossa existência no nosso dia a dia. Trago para todos vocês que fazem essa instituição um abraço fraterno da nossa Federação Espírita Pernambucana, que essa instituição já centenária, que nos dá a oportunidade de sempre divulgar o Evangelho do Cristo, onde quer que nós estejamos. E hoje não fugimos desse compromisso, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia, e o espírita deve estar sempre assim, propenso a trabalhar. Não é à toa que o Espírito André Luiz nos recomenda que, aliás, nos ensina que o trabalho reajusta as nossas forças espirituais. E se queremos efetivamente reajustar nossas forças espirituais, necessário se faz um trabalho constante dentro do limite de nossas forças, porque eles não querem sacrifício de nenhum de nós. Querem que nós trabalhemos para fazer com que a nossa saída deste mundo seja melhor do que nós aqui chegamos. Ninguém tem dúvida neste mundo, nem um ser humano, que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros deste mundo tem sido o maior marco na história da humanidade. Porque ninguém deixou até hoje mensagem, ensinamentos como ele. Dizem até alguns que a sua passagem foi meteórica. Eu digo que não. Foi proporcional a nossas condições de recebê-lo e percebermos ainda como estamos ainda infantil ou na infância dos nossos conhecimentos. A vinda dele a este mundo foi, acima de tudo, prometida por muitos profetas que os antecederam. A vinda dele a este mundo é a história da própria redenção da humanidade, que sai das furnas do seu eu para os altos píncaros da liberdade, trazendo no bojo da sua doutrina aquilo que nós mais precisamos: compreensão, estímulo, alegria, felicidade. Isso ele propôs à humanidade quando aqui esteve. Nunca deixou de propor a nós essas oportunidades que nós precisamos para aprender com ele. Sua passagem na Terra deixou um legado para a humanidade que nenhum homem ainda conseguiu superar. E creio que não vai. Pelo menos nessas gerações que o antecederem, nessas que estão presentes. São esses ensinamentos
que faz da gente, a cada dia que se passa, criar mais energias e força para enfrentar a nossa labuta diária. E um ponto deve ser muito destacado nas lições dele, das quais ele deixou conosco, foi promessas. Promessas com ensinamento. O seu ensinamento maior foi de dizer que a partir daquele momento nós amássemos Deus sobre todas as coisas. E o segundo ensinamento, que era semelhante ao primeiro, o mandamento, né? Que nós amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. O seu amor foi tão grande, ainda é sobre todos nós, que ele nunca deixou de nos orientar e nunca deixou de enviar a mensagem divina a este mundo para orientar essa humanidade tão carente de ensinamento e de esclarecimento. Esclarecimento esse que nos convida, acima de tudo, para percebermos o porquê de nossas dores, o porquê de momentos tão difíceis que passa a humanidade. Especialmente num momento como este, o momento pandêmico que nós estamos passando, onde cada um, dentro das suas limitações e de suas ideias, diz o porquê nós estamos sofrendo tanto. Mas desconhece muitos que nós estamos subordinados a uma lei divina, e aqueles que não passaram por que burlaram, que tentaram ferir essas leis, hoje passam por dificuldades das mais diversas que se apresentam no nosso dia a dia. Depois de muita conversa com os seus discípulos, orientando-os sobre a vida futura, dizendo a eles que o mundo, acima de tudo, naquela época já, há quase 21 séculos atrás, que entramos no século XXI há pouco tempo, para ser mais preciso, há 2021 anos atrás, que tudo isso se justificaria com o tempo, dizendo que o tempo passaria, mas suas palavras permaneceriam. E permanece conosco até hoje. Palavras de incentivo, palavra de alerta, palavra de amor, nos convidando sempre para o amor em toda a sua dimensão. Amando a todos, independente. Amando a todos, independente de quem quer que seja, de quem quer que fosse. Este foi o Cristo de Deus quando aqui esteve conosco. Jamais ele fugiu um milímetro sequer do compromisso assumido quando o nosso Pai de infinita bondade convidou-o para que ele viesse a este mundo para trazer a lição que iria renovar a humanidade. É este Jesus que nós apresentamos através da doutrina dos Espíritos. É este Cristo de Deus que nos convida a cada segundo da nossa existência ou da nossa própria vida, ter nos convidado para a prática do bem. Mas o assunto é sobre o prefácio. Como disse no início da nossa conversa, da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi entregue à humanidade no ano de 1864, no mês de abril, quando o mundo mergulhava num desespero terrível, olvidando, acima de tudo, o amor e a caridade, duvidando do amor, da caridade, daquilo que nós podemos fazer aos outros e que sempre queremos que os outros nos façam. 1864. Mas, para muitos, essas promessas, essas obras da codificação kardeciana não têm nenhum valor. Chega ao ponto até de comentar em suas hostes, dizendo que nada disso é real. O mundo que os espíritas vivem, dizem muito, é um mundo irreal. E não combina com nada
para o mundo que nós estamos vivendo. Mas vamos trazer Jesus mais uma vez para a nossa conversa sobre esta doutrina abençoada enviada por Deus através dele. Como vocês todos sabem, né? A primeira revelação foi entregue a Moisés através da equipe espiritual já enviada por Jesus ao Monte Sinai. A segunda revelação deu-se com a vinda dele a este mundo. Ele que participou diretamente, foi um dos arquitetos escolhidos por Jesus, segundo relata o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que participou da elaboração deste planeta para que nós pudéssemos nele hoje estar vivendo e procurando entender qual é o nosso papel aqui na Terra. E a terceira disse, como falei para vocês, no ano de 1857, quando o senhor Hipólito Leão Denis Rivai recebe lá na Cidade de Luz, Paris, a primeira obra da codificação em 1857. Quando o homem lutava contra tudo e contra todos acerca dessa imortalidade da alma. Ele entrega a primeira obra no ano de 1857. No ano de 1861, no momento em que o mundo afundava na superstição, onde o supersticioso cada dia mais se preocupava com aquilo, esses fatos mediúnicos que aconteceu no passado, ele entrega à humanidade o livro dos médiuns em 1861. Em 1864, como já acabei de falar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, quando a intolerância religiosa se implantava em toda a Europa, no mundo todo, até podemos dizer assim, temendo o destino após a chamada morte, para nós desencarne, temer esse destino, como enfrentar essa realidade que a cada dia se torna mais patente. Nós não viemos para aqui para ficar, estamos aqui no estágio. Mas como enfrentar tudo isso sem ter uma explicação lógica, sem ter uma explicação real sobre a nossa vida aqui na Terra, sem perguntar muitas das vezes quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É nesta obra do céu e inferno que aqueles que haviam partido decidem, tomam a iniciativa de dizer que estão vivos e cada um conta a sua situação após terem desencarnado, após terem deixado esse mundo ou após terem morrido, mas para nós espíritas deixado apenas o corpo físico. Em 1868, quando as discussões teológicas começavam a difundir, a não perceber, a não saber como Deus é a origem da terra, como Deus é a origem do homem, como Deus é a origem do bem e a origem do mal, Kardec entrega à humanidade a obra A Gênese. Estava aí entregue para nós a terceira revelação prometida por Deus. Mas esta conversa em ambiente espírita é muito fácil. Todos nós entendemos, porque nós usamos a fé raciocinada, usamos o bom senso, nunca nos deixamos levar por opiniões de terceiros, atendendo sempre a recomendação do Espírito de Verdade. Nós estudamos para que amanhã não possamos viver iludido por quem quer que seja. Mas Jesus, como eu disse há pouco tempo também atrás, antes de deixar esse mundo, reuniu os seus 12 mais próximos e disse que ele não se preocupasse. Não se preocupasse. Se fosse usar a linguagem nordestina, dizia assim: não se aperreie não. Fique tranquilos, serenos. Que só vou pedir uma coisa a vocês. Se vocês me amam de verdade,
Guarde, pois, os meus mandamentos. E eu, ao sair daqui, eu vou rogar a meu Pai, Deus, que vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Disse isso Jesus àquele que estava ao seu redor, para aprender mais com ele. Ficaria eternamente convosco. O Espírito de verdade. É muito clara a lição. Não fala com nada subjetivo. A linguagem é tão, a mensagem é objetiva e no imperativo. Fica eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. E absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa declaração de Jesus, essa informação de Jesus, para consolar aqueles que iam enfrentar realidades diferentes e dificuldades, né, após a sua ida, o evangelista João, o São João, como queiram chamar, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, anotou nos seus escritos, ou no seu livro, que muita gente diz assim, o livro de João, o livro de Lucas, né? O livro de Mateus, o livro de Marcos. Pois bem, e isso quem disse foi Jesus, o Espírito de verdade. E ele veio. Aqueles que não são espíritos poderão até dizer, ele veio? Veio sim. E na introdução da obra, ele escreve um fato interessante, que fica após o prefácio. Podem dividir-se em 5 partes, diz o codificador. Pode dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos de Jesus. A primeira são os atos comuns da vida do Cristo, o que aconteceu no seu dia a dia. Os milagres, as predições feitas por ele, as palavras que foram tomadas pela igreja para a fundação dos seus dogmas e o ensino moral contido. Aí ele diz, as quatro partes primeiras são motivo de controvérsias, de discussões. Mas a última, o ensino moral, essa ninguém discute, que conservou-se acima de tudo inatacável. Inatacável. É esse, pois, o código divino que a própria incredulidade se curva. Aí o Espírito de Verdade vai lá no capítulo 6, conversando informando ao codificador aquilo que nós mais precisamos de aprender. Quando ele diz interessante essas coisas sobre que a gente às vezes percebe e passa despercebido. Ele diz o seguinte, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, diz ele, o Espiritismo como o fez antigamente. A minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germine as plantas e se levanta as ondas, revelei a doutrina divina, como um ceifeiro reunia em feixes o bem e espaço no seio da humildade e diz, vinde a mim, todos vós que sofreis. São lições como essa que nós ficamos a meditar. Meu Deus, porque às vezes reclamar tanto da nossa existência. Tanto. E esta obra, esse Pentateuco foi toda transmitido por ele, mas trouxe em sua companhia espírito como Lázaro, deixando mensagem lá
em Paris, para todos nós, trouxe como espírito também, além de Lázaro, trouxe Paulo de Tarso para que fizesse parte desta codificação espírita para todos nós. Tantos nomes que nós lembramos, que passaram por aqui, dando verdadeiro testemunho de como o homem deve se comportar. Mas o prefácio é de uma beleza, ele prefacia a sua própria obra. Os Espíritos do Senhor, desculpe, estou um pouco afônico, são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vejamos nós. Esses espíritos que deram a nós se reuniram em comunidade, fizeram um coletivo e ainda diz ele, Espírito de verdade, que eles são as virtudes dos céus, as virtudes de Deus. E qual um imenso exército, como se fosse soldado do Pai de infinita bondade, se movimenta ao receber as ordens do comando superior que é Deus, para nos inspirar a cada dia, para que nós nos tornemos mais fortes. Essas almas que por aqui passaram, como estrelas cadentes que brilham, deixando rastro de luz por onde passaram, e vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Não foi à toa como quando Jesus disse que aquele que ele estava dizendo, quem tivesse ouvido, que escutasse, e quem tivesse olhos, que visse. Que os olhos foram feitos para ver e os ouvidos para ouvir. Eu vos digo, continua o Espírito de verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. E os tempos chegaram. Desde 1857 que esses tempos chegaram até nós, para restabelecer aquilo que o Cristo houvera dito, que os seus ensinamentos tinham que ser divulgados, não apenas com palavras, mas acima de tudo através de gestos, de ações, de atitudes. É isso que ele queria de nós. E nesse seria o verdadeiro sentido das mensagens dele, para dissipar as trevas. Ele disse para nós: brilha a vossa luz. Só a luz faz com que as trevas se afastem de cada um de nós. É bastante que nós mantenhamos, acima de tudo, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão na face da terra. É bastante isso. E como confundir os orgulhosos? Confunde sim, porque o orgulhoso ainda fica nessa condição de não entender nem sequer qual foi o verdadeiro papel de Jesus aqui na terra. Abrir os olhos dos cegos. Aqueles que ainda têm olhos não veem. Assim como nós às vezes, nos dizemos até espírita, mas temos olhos fechados para verdades espirituais que Jesus esteve aqui dizendo e mandou que este Espírito prefaciasse esta obra. Continua o Espírito de verdade no prefácio. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas e os cantos dos anjos se associam. As vozes dele, porque ninguém consegue proibir que a verdade se dilate. E os cantos desses espíritos superiores, quando cantaram, quando ele chegou a este mundo dizendo glória a Deus e paz aos homens de boa vontade aqui na terra. Vejamos nós, que convite do imperativo desse Espírito de verdade para nós. Ele não fala por ele só. É a humildade que fala. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. O concerto musical, não é o concerto de concertar. Concerto com C.
Nós nos convidando para o verdadeiro, vós homens, para o divino concerto. Seria concerto de voz divina, num cântico celestial e sublime, nos convidando para que a nossa voz, onde quer que fosse sempre de música celeste, de música de otimismo, de música de esperança, para quem nos busca a cada dia. Tomai da lira, aquele instrumento musical da antiga Roma e também da antiga Grécia. Fazeis uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Como fazer com que essa lira, ou qualquer instrumento nosso hoje musical, tomando como exemplo um violão, um piano, uma harpa até, possa se estender e repercutir de um extremo a outro do universo. Como fazer isso? Pela fé inabalável que cada cristão deve ter, seja ele de qualquer credo religioso. Pela fé que nós já possuímos, por menor que ela seja, cantemos o louvor a Deus. Cantemos a Deus pela fé que nós já adquirimos para suportar as nossas dores. Oh, meus amigos, meus irmãos, este prefácio, quantas vezes passei por ele lendo, e hoje estou vendo nele contido as belezas do ensinamento. Contido. Continua o Espírito de Verdade prefaciando a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez eu repito, para que não possamos nunca esquecer de lições como essa. Homens, irmãos a quem amamos. Não pergunta, aliás, o Espírito de Verdade, na atual época nossa, quem são seus irmãos? Irmãos a quem amamos. Não pergunta qual a religião que nós professamos, se somos espíritas, se somos católicos, se somos umbandistas, se somos teístas, se somos ateus, se estamos à toa. Ele não nos pergunta por isso. Diz assim: aqui estamos junto de vós. Estamos junto de vós. Mas faz uma recomendação belíssima para nós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as verdades, as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que as nossas palavras nunca sejam vãs, nunca seja apenas de pedir, mas de agradecer. Amai-vos também. Nós às vezes dizemos que amamos a essas criaturas que são nossos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, mas quando qualquer dificuldade surge entre nós e aquele a quem digo que amo, deixamos de amá-lo. Deixamos de amá-lo. Como vamos nós entrar no reino dos céus se não amamos a quem não nos ama? A recomendação do amai-vos também uns aos outros é para que nós possamos entender a importância do amor neste mundo tão turbulento em que nós vivemos. Mas mesmo sendo um mundo turbulento, nós temos dentro de cada um de nós a essência do amor. O que falta em nós é a sua prática diária. É fazer com que o Cristo de Deus permaneça com todos nós a cada minuto da nossa existência. Esse Deus que nos abençoa, esse Deus que quer pegar em nossas mãos, não apenas quando estamos em dificuldade, mas quando estamos também, como dizemos na linguagem popular nossa, aliás, mas nem usada hoje, né? Quando estamos numa boa, Ele pega em nossas mãos. E se dermos essa nossa mão a Ele, amando a todos que estão neste mundo, Ele, com certeza, caminhará conosco por
todas as mansões do infinito sob a luz da eternidade. É este Deus que o Espírito de verdade nos apresenta na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, onde pergunta o que é Deus. Ele diz que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Queridos amigos, que esta pequena lição de 4 parágrafos apenas, deverá ficar sempre lembrado em nossa mente, para que amanhã nós possamos fazer parte dessa equipe espiritual, que são as virtudes dos céus, e fazer parte desse exército maravilhoso que se movimentou ao receber ordem de Deus e de Jesus e se espalhar por toda a superfície da terra e sermos estrelas um dia cadentes para iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos que ainda existem muitas das vezes tão próximo a nós. Mas ele disse que aquele que segue o seu roteiro de luz, que são os seus ensinamentos, a luz dele brilhará, mesmo que naquele ambiente exerça a atuação daqueles que ainda pertencem às trevas. Mas nós, espíritos encarnados, que já conhecemos essas verdades espirituais, que fazemos parte de estudantes da doutrina prometida pelo Cristo de Deus, enviando a este mundo o Espírito de verdade na sua terceira revelação, prometida por ele, e está nas anotações do evangelista João, está contida aqui, na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus, na sua infinita bondade, encontre em nós sempre o apoio necessário para que nós possamos, a partir de hoje, se não fizemos até ontem, fazer das lições dele a bússola das nossas caminhadas, onde quer que nós estejamos, que seja neste planeta, que seja em outro planeta, que seja no mundo de lá ou no mundo de cá. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. E que oportunidade como essa nós possamos tê-la novamente para dizer que Jesus será sempre o caminho, a verdade e a vida para Deus. Cabe a nós, pois, caminharmos no caminho que Ele deixou para todos nós, que é o caminho da retidão, que é o caminho da evolução moral, que é o caminho da evolução espiritual. Muita paz, votos sinceros meus, como trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, de muitas prosperidades espirituais a todos que compõem esta casa de oração e trabalho. Muita paz e muito obrigado.